Tudo o que fiz até agora não servia de nada se eu falhasse esta etapa. E é aqui que se decide se uma janela vai durar décadas sem umidade, infiltrações ou pontes térmicas, ou se, passado pouco tempo, começam a aparecer os problemas. Neste episódio eu vou mostrar todo o processo, desde a preparação dos vaus até a instalação da soleira. E no final vou explicar porque tomei uma decisão de que muitos não vão compreender: eliminar os stores desta casa para sempre.
Malta, vocês não vão acreditar no resultado final disto. Ficou impecável. Parece que esteve aqui um profissional a fazer esta obra. Ora vamos ver. Malta, isto deu um pouquinho de trabalho, mas o resultado final, pá, eu acho que ficou mesmo espetacular. Está tudo direitinho, tudo ao milímetro, bem alinhado, bem nivelado. E eu agora vou-vos explicar um pouquinho como é que eu fiz isto, porque ter utilizado determinados materiais. Todos os materiais que eu utilizei têm um propósito. As diferentes argamassas, os diferentes materiais que eu utilizei aqui, não foi escolhido por acaso. Eu, como vos disse em vídeos anteriores, eu pesquisei muito, perdi muitas horas a ler sobre que tipo de materiais é que eu devia de utilizar aqui para poder fazer o serviço o mais perfeito possível, que garantisse a melhor qualidade também em termos de serviço. Bem, então é assim, como vocês conseguem ver, está tudo perfeitamente alinhado. A janela que vai ser instalada é uma janela de 1,40 por 1 e eu tinha os vaos com 1,48 de largura na totalidade. Ou seja, ia ficar uma frincha muito grande entre a instalação da janela e a alvenaria, ou seja, aqui os valos de cimento. Então eu tive que encher aqui um pouco. Neste caso eu enchi aqui 3, 4 cm de cada lado, ok? De um lado e do outro, porque o cimento que estava aqui, ou seja, a massa que estava ali, não estava nas melhores condições. Tinha algumas zonas ocas e eu optei por retirar completamente e aplicar massa nova. Mas vamos começar pela base, porque foi o primeiro serviço que eu tive que fazer. Eu aqui também tive que subir um pouquinho à altura do vale, porque a janela tem 1 metro de altura, isto estava com 1,10 m. Pronto, eu subi aqui mais um pouquinho e depois temos que contabilizar também a espessura do granito, que são de 3 cm, ok? Para que eu possa instalar aqui a janela e aqui em cima fica uma folga mais ou menos de 1 cm, 1,5 cm máximo, que é o ideal para fazer a instalação das janelas. Depois é preciso calçá-las e aplicar a espuma expansiva, só depois é que vedamos. E também é preciso calçá-la por baixo, ou seja, a janela aqui já vai subir ligeiramente, por isso é preciso ter muita atenção à distância entre a soleira e a parte de cima, ok? Eu aqui, na parte de baixo, eu utilizei uma argamassa da Cecil, que é esta aqui. Esta argamassa que vocês estão a ver, a Cecil Tech Redur Multi, ok? Não sei se é bem perceptível, deixem-me passar para aqui, desculpem lá. Deixem-me passar para aqui porque aqui tem luz, para vocês poderem ver. Então é assim, a argamassa que eu utilizei foi esta da Cecil, Redur Multi. É uma argamassa de reboco que basta única e simplesmente acrescentar água, não é preciso estar aqui a misturar areia. Acrescentar a quantidade de água, ela já está pronta para aplicar depois de acrescentar água, por isso é uma massa muito mais simples de trabalhar do que estamos a fazer medições de areia, prontos. E para isto serve perfeitamente. É uma argamassa que é hidrófuga, ou seja, tem uma alta resistência a umidades, a água que possa entrar por aqui, se bem que agora com a instalação da soleira, esse problema que eu tinha de infiltrações pelas janelas, isto já não vai acontecer, porque esta soleira tem um ligeiro desnível, que isto é muito importante, malta. Quando se instala uma soleira de granito, quando se utiliza este tipo de sistema, nós temos que deixar aqui um ligeiro desnível entre 2 a 3% para que, quando chove, a água que cai aqui possa escorrer por aqui abaixo. Porque se ela estiver perfeitamente plana, a água vai se acumular aqui. Ok? Por isso é que é importante deixar este desnível. Pronto, então o que eu vos estava a dizer. Eu, para encher a base, utilizei esta argamassa e para encher os cantos em cima, como vocês viram no vídeo anterior, também utilizei esta mesma argamassa. Nas laterais, eu utilizei uma argamassa totalmente diferente e eu já vos vou mostrar qual foi. Em cima, como vocês viram, eu fechei com XPS de 5 cm de espessura, ok? São estas placas aqui, coladas entre si,
que dá um total de 20 cm. A distância que eu tinha de uma ponta à outra eram 22,5 cm. Então o que é que eu acabei por fazer? Instalei estas placas XPS coladas umas nas outras, colado em cima, ok? Para encher toda esta parte aqui da antiga caixa de stores, para não ficar isto aqui oco. Este material, como vocês sabem, é muito bom isolamento térmico, que, pá, do meu ponto de vista, para além de ser mais prático fazer isto do que estar a encher tudo com cimento, com tijolos, dá um melhor isolamento térmico relativamente a argamassas com cimento e tijolos. E também temos de ter em consideração que eu depois na parte exterior vou montar capoto, ok? Vou revestir toda a fachada de capoto. Ou seja, tenho aqui uma proteção dupla em termos de isolamento térmico. Era um ponto crítico que nós tínhamos aqui em casa, era as caixas de stores, porque é onde se perde grande parte da energia térmica de uma casa, pelas caixas de stores. E pronto, foi este o sistema que eu utilizei, pá, e ficou perfeito, ok? Agora, como é que eu fechei isto? Esta parte de cima. Esta parte de cima foi fechada com massa de capoto, porque é uma argamassa que adere perfeitamente ao XPS, ok? Não é uma argamassa qualquer, é uma argamassa própria que seja compatível com a aderência ao XPS. E a parte de cima também levou rede de fibra de vidro, que é uma fibra anti-alcalina, ou seja, ela é resistente a umidades, a águas. Teve que levar porque, como é uma zona que está relativamente oca, okay? Ou seja, aqui por cima tem XPS, não é tão rígido como as argamassas. Então pode haver pequenas variações e com o tempo isto começar a rachar. Por isso é que é muito importante colocar a fibra de vidro, porque ao abrir e fechar as janelas vai haver sempre vibrações, por mais fixo que isto possa ter, há sempre micro e pequenas vibrações que possam ocorrer. E pode dar origem a começar a rachar aqui a argamassa. Com esta rede de fibra de vidro, teoricamente, isso já não vai acontecer, ok? Eu não meti aqui perfil de PVC nem de alumínio com rede, porque isto aqui depois vai levar madeira, mas também podia ter colocado aqui um perfil de plástico com rede, que agora utiliza-se muito para fazer as esquinas, para isto ficar mais direitinho, mas como isto vai levar aqui madeira, pronto, não tive essa preocupação, coloquei só mesmo aqui rede, com 2 cm de diferença, com 2 cm de folga até às pontas, ok? Está 2 cm daqui, ou seja, está 2 cm para dentro, até 2 cm aqui mais ou menos. Como isto depois vai levar capote e madeira aqui por fora, pronto, não há problema nenhum, pode ficar assim. Foi uma excelente solução que eu acabei por fazer, ok? Prontos, ficou direitinho, ficou perfeito, esta massa é muito boa, muito fácil de trabalhar e dá aqui uma alta resistência também em termos de impermeabilização. A massa de capote que eu utilizei aqui foi da Mapei, AC2 ou AR2, já não me recordo ao certo a referência certa, mas é qualquer coisa 2. Eu depois, de qualquer forma, eu vou deixar os links todos em baixo na descrição, caso vocês queiram comprar algum tipo deste tipo de material para solucionar os vossos problemas que vocês possam ter aí nas vossas obras. Nas partes laterais, eu aqui já utilizei uma massa muito mais resistente, que é uma massa um pouco mais cara, que é esta que vocês estão a ver, a Sika Monotop 4012 ES. É uma massa de reparação estrutural, de classe R4, vocês conseguem ver aqui nas especificações, alta aderência sem primário, retração controlada, ou seja, ela não quebra assim de forma muito fácil. E o que é que esta massa tem de especial? Ela tem umas fibras no seu interior, que eu não sei se é perceptível, mas conseguimos ver aqui, tipo uns fiozinhos, uns pelinhos. Prontos, esta massa tem umas fibras que lhe dá mais resistência. Imaginem, é a mesma coisa que eu pôr aqui um cimento de alta qualidade com rede de fibra de vidro. Vai fazer praticamente o mesmo efeito. Só que esta massa é muito mais rígida. Como eu vou parafusar as janelas aqui, esta massa tem que ser bem rígido, como se fosse cimento, como se fosse betão bruto ou pedra, que é para o parafuso apertar com elevada resistência, ok? E também para evitar as tais fissuras e rachadelas. É uma massa um pouco mais cara, mas que eu acho que vale muito a pena para este tipo de solução. Ela também é à prova d'água, resistente, ok? Uma massa própria para estar para o exterior. E
Pá, aqui ficou perfeito. Malta, agora aqui no exterior, vocês conseguem ver que a soleira tem um ligeiro desnível. É precisamente aquilo que eu vos estava a falar, para que a água possa cair aqui e escorrer por aqui abaixo. Agora, aqui embaixo, eu vou-vos mostrar, tem esta ranhura, que são as chamadas pingadeiras, que a água cai por aqui, ela chega a este risco, a este corte aqui, e a água cai para baixo, em vez de continuar, ou seja, até à parede. Este é precisamente a principal função deste corte aqui, chamada pingadeira. Agora, vocês estão a ver aqui uma distância significativa, isto porquê? Porque como eu vou meter um capoto na parte exterior de 8 cm, o capoto vai terminar mais ou menos aqui, junto à pingadeira. Aqui é este corte da pingadeira. Depois com as massas e tal vai subir mais 1 ou 2 milímetros por aí. Pronto, vai ficar mesmo rentinho. Porque o capoto vai chegar aqui. Este é de 5, ok? Este que eu tenho aqui, este XPS, mas eu vou meter EPS de 8 cm de espessura, que ele vai mais ou menos até aqui, onde eu tenho o dedo. Depois com as massas vai subir mais 2 ou 3 milímetros por aqui, pronto, vai ficar aqui mesmo resbés pela pingadeira, que é o ideal, certo? Pronto. Tudo isto foi pensado ao pormenor, tudo isto nós temos que ter em consideração antes de podermos fazer esta instalação. Eu tive que ter todos esses cuidados, porque como vamos meter então o capoto, tudo isto já tem que ficar à medida certinha para depois chegar aqui e instalar. Agora, outro pormenor que eu tenho que ter em consideração é que, como eu vos tinha dito em vídeos anteriores, nós decidimos eliminar os stores para meter umas portadas exteriores. Eu já vos vou explicar o porquê de utilizar portadas e não investir nos stores termolaminados. Não é a mesma coisa. Apesar de muitas das pessoas aqui em Portugal pensar que é a melhor solução, não é. Hoje em dia não é a melhor solução e eu já vos vou explicar porquê. Agora, eu tenho que ter isso em consideração porquê? Porque a janela vai ficar instalada aqui. Daqui deste canto para a frente. São 7 cm, ok? A janela vem mais ou menos por aqui. E as portadas vão ter que ser colocadas aqui à frente da janela, como é lógico. Mas, como eu vou meter aqui um capoto de 8 cm, que vem mais ou menos até aqui, certo? Vamos imaginar que isto são 8 cm. As portadas vão ter que ser instaladas aqui, em cima do capoto. Só que, como é lógico, não dá para fixar as portadas no esferobite. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pedir à pessoa que vai instalar o capoto para meter aqui uns blocos estruturais, uns blocos rígidos que existe agora, para fazer aqui o aro, para dar suporte e sustentação para depois poder instalar as portadas. Aqui em baixo não há necessidade porque isto aqui é pedra. Mas aqui destes lados, nas laterais e em cima, eu vou ter que ter aqui uma base, um suporte bem resistente para parafusar as portadas. E como vocês podem imaginar, não dá para criar aqui uma sustentação muito forte fixando as portadas parafusadas em esferobite, não é? Como é lógico. Então, a opção que eu andei a ver é uns blocos estruturais que agora se usa, são mais leves do que os tijolos em alvenaria. Prontos. Essa é uma das soluções, ou a pessoa que vai instalar depois vai ver a melhor solução possível para colocar aqui os suportes para instalar então as portadas. Mas isto é algo que nós temos que decidir já antes de instalarmos o capoto, para depois podermos instalar então as portadas. Então é assim, malta, porquê umas portadas e não investir nos stores de qualidade? Primeiro ponto, como eu já referi em vídeos anteriores, um dos grandes pontos de perda térmica de uma casa, principalmente aqui em Portugal, dá-se pelas janelas, pelas caixas de stores, certo? Primeiro, no meu ponto de vista, atenção, isto, segundo aquilo que eu andei a investigar, segundo aquilo que eu tenho estudado, isto é a minha análise, o meu ponto de vista, pode não estar correto, mas aquilo que eu tentei aprofundar e aquilo que eu cheguei à conclusão é que o principal ponto de perda térmica de uma casa, em primeiro lugar, é o telhado, segundo lugar, janelas e caixas de stores, terceiro lugar, as paredes, ok?
Eventualmente, não, o chão acho que não faz parte. Mas corrijam, por favor, se vocês são da área, corrijam, por favor, esta ordem de sequência, se é sim ou não. Mas, pá, independentemente de ser uma ou outra, eu acho que estes são os principais pontos de perda térmica que ocorre dentro de uma casa. Nós, ao eliminarmos esse ponto, nós estamos a garantir melhor eficiência térmica dentro de casa. E porquê de portadas? A resposta é óbvia. Por mais que a gente tente isolar, por mais que a gente coloque ali uns stores termolaminados, dos melhores que possa existir, vai haver sempre perda de energia térmica por lá. É inevitável, porque vai ter que ficar as frinchas para os stores correr. Mesmo que a gente consiga isolar tudo por dentro, não é a mesma coisa, ok? Eu não estou a dizer que é uma má opção, que é uma má solução, mas reparem uma coisa. Vamos analisar as coisas como elas são. Se vocês entrarem em sites de compra e venda de casas em países nórdicos, por exemplo, Noruega, Suécia, própria Suíça, Finlândia, os países mais desenvolvidos do mundo, o que nós vamos ver nessas casas é que praticamente nenhuma dessas casas utiliza stores como se utiliza aqui em Portugal, as persianas de correr. Normalmente, essas casas utilizam o sistema que eu estou a aplicar. Muitas destas casas até nem utilizam portadas, utilizam stores de rolo na parte interior para bloquear a luz e pouco mais. Estas construções já mais recentes já se começa a ver que não estão a utilizar portadas, ok? Mas, do meu ponto de vista, aqui para Portugal faz todo o sentido, porque, e principalmente aqui numa zona de montanha, onde os invernos são muito rigorosos, chove muito, muita umidade, por vezes cai neve aqui nestas zonas, é muito frio, e de verão é muito calor, com sol muito forte, com baixa umidade no verão. Faz todo o sentido colocar umas portadas nas janelas, mas não vão ser umas portadas quaisquer. Eu não vou simplesmente comprar umas portadas de madeira ou de alumínio e meter ali. Não, vão ser umas portadas de PVC específicas para aguentar invernos rigorosos e verãos muito quentes. Neste caso em concreto, nós já vamos focar mais na qualidade do que propriamente em produtos mais baratos, como foi no caso das janelas, ok? Se bem que as janelas que eu vou instalar aqui, vocês podem ver depois no próximo vídeo, eu vou falar mais um pouco sobre as janelas, não são umas janelas assim tão fracas quanto parece, ok? Eu consegui um preço realmente muito bom porque compramos em Espanha, mas são janelas de muito boa qualidade. E alguns de vocês têm mandado algumas mensagens que têm tido problemas com janelas de PVC, mas tenham em atenção que a qualidade faz muita diferença depois na durabilidade das vossas janelas também. Porque muitas das vezes colocam as janelas mais baratas possíveis, com PVC de fraca qualidade, e depois queixam-se que ao fim de 4, 5 anos o PVC começa a empenar todo ou começa a descolorir por causa do sol. Mas esta parte das janelas eu vou deixar para o próximo vídeo, ok? Prontos, aquilo que eu estava a dizer, vocês podem pesquisar nos países nórdicos, ok? Que por norma são os países mais frios da Europa, onde os invernos são mais rigorosos. Se as persianas fossem assim a melhor solução, eu acho que essas pessoas nesses países iriam utilizar persianas laminadas, como se utiliza aqui em Portugal, não é? Mas não, a grande maioria das casas ou usam portadas pelo exterior, com janelas totalmente fechadas, para bloquear totalmente ali um ponto térmico. Claro, normalmente nesses países utilizam janelas topo de gama, como Erling ou outras marcas assim semelhantes de topo de gama, janelas mesmo muito caras, mas que garante um excelente isolamento térmico. E outras situações, é aquilo que eles falei, eles metem um rolo por dentro para bloquear a luz solar. E aqui, aquilo que eles falei, nós vamos investir numa qualidade já acima da média, precisamente porque as portadas aqui vão ser a primeira barreira de proteção das janelas. Tem que ser, portanto, um material que seja altamente resistente a temperaturas altas e temperaturas baixas. Não vamos meter o mais barato que a gente encontrar, ok? Esse é um dos principais motivos por qual nós vamos colocar então as portadas. E também, honestamente, eu falo por mim, cada um tem os seus gostos, como é lógico, mas eu falo por mim, eu gosto mais de uma casa tradicional com portadas, principalmente em zonas da aldeia,
do que propriamente caixas com janelas com stores laminados. Mas isto é um gosto pessoal, isto cada um tem os seus gostos e tem as suas opiniões. É um facto é que, ao eliminar este problema, vamos transformar a nossa casa em termos energéticos um pouco mais eficiente. Pouco não, bastante mais eficiente. Pelo menos é este o meu ponto de vista. E sejamos honestos, casa tradicional da aldeia, eu acho que fica mais bonito portadas do que persianas. Se bem que aqui em Portugal há uma coisa que eu já tenho reparado bastante, as novas construções, casas novas, principalmente aqui na área onde nós habitamos, a grande maioria das casas, novas construções, já não estão a utilizar persianas laminadas. É tudo ou portadas pelo exterior, ou então sistema de rolo, como é utilizado na grande maioria dos países nórdicos. Por algum motivo, isso está a acontecer, não é? Porque provavelmente será mais eficiente em termos de energia térmica. Prontos, malta, era isto que eu queria falar com vocês. Foi este o vídeo. Pá, eu estou muito, mas muito orgulhoso do trabalho que eu fiz, porque reparem, eu não tinha experiência absolutamente nenhuma para fazer uma coisa destas. Pá, eu acho que ficou perfeito, perfeito, perfeito. Agora, próximo vídeo, eu vou instalar as janelas, vou-vos explicar como é que se instala as janelas, também pela primeira vez, que não tenho experiência nenhuma, mas eu já pesquisei tanto, já li tantas informações, tantos manuais de instruções das melhores marcas de como instalar, como garantir uma boa impermeabilização, como fazer o trabalho a nível profissional, que eu tenho a certeza que vai ser um processo relativamente simples fazer a instalação das janelas. Por isso, não percam nos próximos vídeos, porque isso vocês vão poder encontrar aqui no canal Viver na Aldeia, como é que eu vou instalar as janelas e mostrar-vos o resultado final. Malta, um grande abraço para vocês, fiquem bem, os vossos comentários aqui em baixo são sempre bem-vindos, que eu estou aqui para vos ajudar. Grande abraço.